Meu nome é Amanda Bortoleto. Todo dia a vida nos dá mais uma chance de escrever a nossa história, de iniciar um novo ciclo, de fazer acontecer de forma diferente. E enquanto tá aqui tudo se transformando, eu olho para o meu lado, vejo os meus filhos e vejo quanto vale a pena todo o esforço que eu tive para chegar até aqui. Assim a gente segue em busca dos nossos sonhos, iniciando novos projetos que podem mudar a vida de outras pessoas. Para quem não me conhece, sou fotógrafa, em Extrema já há 10 anos. Trabalho com um nicho de família, fotografo crianças, lindas, fofas do primeiro mês a 1 ano de vida. Fotografo gestantes. Para mim é muito especial. É muito mais do que só a fotografia. É elevar a autoestima delas, fazer elas se sentirem poderosas novamente. Toda vez que eu olho para os meus filhos, olho para minha casa, olho para as minhas conquistas, eu agradeço muito por ter tido coragem. Porque sempre que eu penso em desistir, eu olho e eles estão do meu lado, estão torcendo por mim, torcendo para que tudo dê certo. Quando eu resolvi escrever um projeto sobre mulheres empreendedoras, eu queria que outras mulheres pudessem sentir, se inspirar e ver um pouquinho desse mundo. O quanto que o empreender é necessário para a liberdade, para a independência financeira de cada mulher. O processo de entrevistas para o documentário foi muito bacana porque eu pude conhecer a história de várias mulheres diferentes, cada um com a sua história única e verdadeira. Então, trazer isso para esse documentário, para mim, é o mais importante, a diversidade que esse documentário traz de histórias de vida. O mais importante dentro desse processo de entrevistas, com certeza, foi fazer com que todas essas mulheres pudessem ter contatos uma com a outra. Ali diante do período de entrevistas, isso trouxe com certeza uma união. A união que a gente necessitava para esse documentário. E se ouvir também. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente contar nossas histórias de vida e se ouvir e se orgulhar. Fazer um projeto como esse não é fácil. Foram dias e meses de trabalho e onde ouvimos todas as histórias. Foi um trabalho bem árduo, difícil, edições e mais edições e mais edições. E a gente está chegando. Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 36 anos, sou natural de São Paulo, sou mãe solo. Eu me chamo Marina, tenho 36 anos, cheguei à Extrema com 3 anos de idade. Meu nome é Juliana, a gente veio para a Extrema no fim de 2020. Meu nome é Dai, tenho 30 anos, sou natural de Três Corações e moro em Extrema há 13 anos. Meu nome é Vanessa Kelly, sou nascida e criada em Extrema. O meu nome é Isabel Cristina Cesana. Muitos me conhecem como Bela Guima. Eu cheguei aqui faz 30 anos. Oi, eu sou a Maísa, eu sou de São Paulo, estou há 7 anos morando em Extrema. A maioria das pessoas me conhece como Cida Araújo, nasci no estado do Paraná, morei em São Paulo, até recentemente, há 12 anos, quando eu vim para o Extremo. Chegamos morando na zona rural, depois viemos para a cidade. E eu me lembro de, aos 12 anos, eu começar a vender geladinho. Eu já estava com um filho pequeno, eu acabei arrumando emprego. Foi quando eu decidi. Eu falei, o dia que eu sair dessa empresa, eu vou sair ou para ser uma diretora ou para ter o meu próprio negócio. Uma parte da empresa foi vendida e eles tiveram que fazer redução no quadro e eu estava no meio. Ou eu voltava para o CLT ou eu engrenava na massoterapia. E como eu gosto muito de desafio, foi o que eu fiz. Eu engrenei na massoterapia, onde eu estou até hoje. Então, tudo começou quando eu engravidei. Quando eu engravidei, eu comecei a pensar no evento, pensar na festa. Só que antes disso eu já era artesã, sempre gostei de artesanato, sempre quis viver um pouco da minha arte. E aí meu filho tinha 5 meses, eu peguei e fui para São Paulo.
Comprei muita coisa no primeiro momento, né? Falei com minhas amigas que eu ia fazer festa. Quando eu vi, no meu primeiro ano, eu tinha feito mais de 100 festas. E eu decidi sair da empresa e fui empreender. Foi aonde eu comecei a construir, fiz um ateliê de festa e só começou a deslanchar. Quando eu era muito pequena, a gente morava na fazenda, que era do meu avô. Eles eram empreendedores sem saber do empreendedorismo que é hoje. Eu convivi muito com meu tio, a gente saía muito, ele comprava gado, ele comprava cavalo, ele comprava carro, então a gente ia muito em leilão e eu vivi tudo isso. Aí com o passar dos anos era tudo ele, e ele veio a falecer. E aí eu me deparei e falei, nossa, e agora? Eu tenho que continuar, não tem mais aquele suporte. E nós recebemos um dinheiro. Aí eu falei, para comprar uma casa, a renda vai ser pouca. Então vamos mudar, vamos fazer um galpão. E aí eu comecei administrando os nossos imóveis próprios. Eu acreditava muito em mim, eu acreditava no meu potencial e eu falei assim, eu vou fazer a diferença nesse mundo, eu vim para fazer a diferença. Eu comecei a empreender em 2016 e já comecei direto nos cristais. Então fiz curso, sou cadastrada pela Abrat e aí eu conciliava o CLT com o empreendedorismo. E acabava que eu não dava atenção suficiente para as minhas clientes nos cristais, na Saturno Cristais. Porque eu não estava fazendo nenhuma coisa bem e nem a outra coisa bem. Eu decidi que eu tinha que, ser 100% presente na Saturno Cristais. Eu comecei a empreender muito jovem, fiquei órfã mais ou menos entre 9 e 10 anos, com 2 irmãos menores, então passei por algumas dificuldades. Eu trabalhava de babá, trabalhava de cuidadora, de acompanhante, depois passei a ser motorista particular. Eu fui morar num terreno de invasão, onde eu mesma construí, e ali eu montei uma mercearia. Eu ganhei muito dinheiro lá, mas eu fali também numa sociedade. Depois eu fui vender Yakult na rua. E eu nunca, assim, trabalhei numa coisa só. Uma época eu trabalhei com uma psicóloga lá em São Paulo como voluntária. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer uma faculdade. Eu gostava daquilo, então a psicologia já tinha a ver comigo, né? E aí eu pensava, a psicologia pode ajudar mais pessoas e eu vou continuar empreendendo. E assim nasceu a psicóloga, já tinha nascido na verdade, né? A psicóloga foi buscar o diploma e aí continuou empreendendo, e eu faço isso até hoje. Eu vim para Extrema para poder cuidar e criar meus filhos pequenos. Eu vim de São Paulo, uma cidade violenta. E logo que eu cheguei aqui, já fiz amizade com muitas pessoas legais. Eu aluguei um sítiozinho perto, montei uma coisa que chamava Recanto da Vaidade, que eu recebi o pessoal do sítio para poder tirar uma sobrancelha, para poder arrumar um cabelo. Tinha um brechó também, que eu trazia de casa, trazia de São Paulo, dos amigos, algumas roupas e vendia ali a preços populares para aquelas pessoas do entorno. Percebi uma necessidade local também de panificadora, né? Porque o sítio era 8 quilômetros para dentro, não tinha pão, não tinha nada. E eu gostava muito de acordar cedo no sítio. E aí eu acabei chegando até o supermercado na cidade e abrindo uma gôndola com o sucesso desses pães. Até o dia que eu resolvi profissionalizar a minha vida como cantora. Foi aqui em Extrema também que eu achei esse lugar. Eu já estava na música, já fazia mais de 10, trabalhando bastante. E um dia, em casa, eu comecei a fazer sushi. E amigos me telefonaram, falando, vem aqui, tá tendo um churrasco aqui em casa, vem pra cá. Aí eu falei, eu não posso, tô fazendo sushi para os meus filhos, né? Eu também quero. Aí passou um pouquinho, liga uma outra amiga, vem pra cá, a gente tá na piscina. Eu falei, não, eu não vou porque eu tô fazendo sushi para os meus filhos. Eu também quero. Eu escutei 2, eu quero, montei um restaurante. Foi assim que surgiu o sushi. Eu decidi que eu queria empreender em 2020, quando a minha filha nasceu. Porque a gente estava no início da pandemia e isso já me desesperou. Então eu queria ter mais flexibilidade de horário para conseguir ter mais tempo com ela. Tentei, não deu certo, era ramo de estética, não tinha nada a ver comigo. Depois que a gente veio para cá em Extrema, comecei a trabalhar com farmácia, que eu sou farmacêutica. Meu marido trabalhava na empresa do irmão. O que eu quero conquistar, o que eu quero que meus filhos tenham, eu só conseguiria se a gente empreendesse. A gente tentou outra coisa, que a gente foi pro ramo de energia solar.
E aí apareceu a Badianis Bakery. O querer empreender, eu hoje vejo que foi por conta dos nossos filhos. Querer dar uma vida melhor, ter uma vida mais confortável. Então, essa ideia de vamos empreender foi por conta disso. Eu trabalho com marketing digital. Comecei nessa jornada no intuito de ajudar pessoas e negócios. Em 2015 eu fiz um curso e ali foi realmente que eu vi pessoas que viviam do digital, que viviam da internet e vi ali a possibilidade de eu também empreender. Até que em 2017 eu tive meu filho. Uma situação muito complicada num relacionamento muito conturbado, né? Era um relacionamento com muito abuso, com violência. O meu filho tinha 3 meses quando eu decidi sair de casa. Então eu estava longe da minha rede de apoio, né? Foi nesse momento que eu falei, então eu vou recomeçar do zero. E eu deixei tudo, literalmente, para trás. E aí lá na casa da minha mãe, ela me deu esse apoio estrutural. Então eu comecei a fazer gestão de redes sociais. E ali eu fui desbloqueando a minha permissão, a minha capacidade, até que fui fazendo outros serviços, como gestão de tráfego. Eu falei, agora eu posso ter a minha casa, ter a minha dignidade de volta, né? Quando a gente fala de dupla jornada, acho que a gente precisa olhar para o contexto social, onde esses meninos, desde cedo, aprendem com seus carrinhos, com seus aviões de brinquedo, que eles ocupam um espaço de poder. Enquanto as meninas, né, as mulheres, elas crescem já num espaço de cuidado, onde que elas ganham as bonecas, aprendem a cuidar. E quando a gente traz esse trabalho reprodutivo, que é o trabalho da mulher, a gente não elenca valor, porque a gente acredita que essa mulher, ela tem uma vocação para isso. Isso deve ser feito com amor e com carinho e com entrega. Uma pesquisa do IBGE traz que as mulheres, em média, trabalham 21 horas a mais por semana do que os homens. Então, acho que isso mostra um pouco do que a gente vem observando na sociedade, que é uma questão que a gente precisa falar, né, sobre isso. Bom, eu sou mãe solo há 9 anos. Meu filho vai fazer 11 no próximo mês. Quando eu tinha o CLT era muito mais prático, porque eu tinha uma jornada fixa, então eu conseguia dividir. Há 3, 4 meses eu consegui reorganizar a minha vida, onde eu consigo passar mais tempo com o meu filho, porque era jornada de atendimentos no hotel, no meu espaço, nas cidades vizinhas, atendimento em empresas, então isso tomava muito tempo. Vida social eu não tinha, era dividido entre trabalho e dona de casa. Por mais que todo mundo nos considere guerreiras, lutadoras, a gente não precisa vestir essa roupa, porque muitas vezes ela é pesada e ela não nos cabe. Vale a pena levantar a mão e pedir ajuda. Então, hoje eu posso sair com ele, mesmo a trabalho, ele vai comigo, e quando ele não pode ir, eu pego e consigo deixar ele com alguém da minha confiança, porque eu acredito que ele precisa muito de mim, ainda mais nessa fase que já está beirando a pré-adolescência. Sobre empreender e ser dona de casa e ser mãe, eu tive uma jornada bem sozinha, porque eu me separei do pai dos meus filhos quando eles eram pequenos. A parte de estar com eles, de escola, de levar, de estar junto, era toda feita por mim. O pai resolvia toda a outra parte. Nós nos separamos, mas ele não deixou de estar presente. Depois eles já foram crescendo e tudo, mas eles ficaram muito tempo comigo na casa, eu e eles. Então essa coisa de ter a presença masculina dentro para divisão de tarefas dentro do lar, eu não tive. Porque eu estava só eu e eles com uma empregada que me acompanha até hoje, que ela trabalha comigo, é minha filha mais velha, eu digo. E o tanto quanto ela foi a pessoa que me ajudou nesse período para que eles se formassem, né? Hoje meus filhos estão com quase 30 anos, eu tenho gêmeos de 29 anos e um caçula de 28. E no meu caso, eu acho que eu tenho uma peculiaridade. Eu faço parte da comunidade LGBT. Então, eu tive uma dificuldade que você não pontuou aqui, mas que é verdade, que foi eu ter 3 filhos pequenos e namorar uma mulher. Me separar do casamento convencional e sair desse lugar que é o lugar, né, socialmente colocado para empreender e para viver uma vida LGBT. Também foi desafiador.
segue sendo. Anos se passaram. Hoje está um pouco melhor? Está um pouco melhor, mas ainda é desafiador. Não é fácil, mas ninguém disse que seria. Empreender é uma possibilidade, é uma escolha e, ao mesmo tempo, a gente renuncia a muitas coisas. Não quero botar essa capa de super poderosa, de que dá conta de tudo e de que faz tudo bem, porque isso é uma falácia. Então, assim, no começo eu me lembro de colocar meu filho para dormir e ir trabalhar. E ele tem um forte apego comigo, né? Nem todas as crianças são assim, algumas são mais fáceis, mas meu filho tinha muita dificuldade de dormir se eu não estivesse no mesmo quarto. Então ele dormia, acordava, mãe, eu voltava pro quarto, parava o que eu estava fazendo. Não foi fácil, que essa pressão, talvez, né, de que a casa tem que estar perfeita, de que o filho tem que estar maravilhoso, cheiroso, limpinho, né, tudo certinho, e que o negócio tem que estar fazendo milhões, isso vai acabar te machucando, porque não dá para ser perfeita, para dar conta de tudo, realmente é besteira pensar assim, né? Hoje eu sou mãe solo, tenho um filho de 6 anos chamado Gabriel, mora comigo e hoje eu consigo adaptar os meus horários, né, com o horário dele. É toda uma rotina, vai para a escola, né, busca na escola, leva para fazer atividades. A gente é bem companheiro, a gente faz tudo, inclusive ele vai comigo nas festas, nos eventos. Então assim, ele está acostumado porque desde o ventre praticamente, que eu já estava pensando na festa, ele tá nessa vida comigo. Então, assim, tudo que eu vou fazer, ele quer fazer. Ele já tem um interesse muito grande ali na decoração, ele gosta de fazer balão. Ele cresceu já vendo tudo isso, montando festa, e para ele é muito natural. Você tem que deixar noites em claro, fins de semana, festa, muitas vezes família. Da Rafa e a Roberta é as que menos me tiveram presente quando elas estavam na escola, porque eu estava naquela loucura de trabalhar, de empreender. Então você vai optar por abrir mão de algumas coisas para lá no futuro você conseguir proporcionar uma qualidade de vida, tanto para mim quanto para minhas filhas e as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que trabalham comigo. Hoje a Sara, assim, eu tenho mais presença hoje na vida do dia a dia da Sara do que quando era a Rafaela e a Roberta, porque eu estava naquela loucura. O que é mais importante, a família ou o trabalho? Mas se você não der uma estrutura para sua família, não vai adiantar você estar ali. Para mim, hoje, eu tenho a jornada tripla, porque eu ainda sou farmacêutica. Então, de manhã eu trabalho como farmacêutica pela prefeitura, de tarde eu já vou direto para o Badini's Bakery e aí 5 horas da tarde eu boto a mãe para o jogo. E meu marido, eu falo que homem, pai, marido não tem que ajudar, eles fazem a obrigação deles. Então, ele faz o papel dele, tanto de marido quanto de morador da casa e de pai. Só que fica uma sobrecarga para a mulher porque mulher é multitarefa, então a gente tem que dar conta de 1000 coisas. O Pedro fala que eu tenho umas 1000 listas na minha cabeça, porque tem que pensar em tudo, tem que pensar no que eu tenho que dar conta na farmácia, no que eu tenho que fazer no Badini's, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, daqui uma semana, e na mochila das crianças, na roupa das crianças, vacina, se tem lanche, se não tem lanche, se tem dever de casa para fazer, e isso fica pra gente porque não sei se é coisa mental, se a gente consegue dar mais conta de tudo, mas os pequenos detalhes, que é o que sobrecarrega a gente, fica com a mulher. Quando a gente fala dessa desigualdade de gênero, a gente observa muito essa perspectiva da mulher sendo colocada no local mais passivo do que o homem. O homem, por si só, ele já tem essa coragem, né, de empreender, fazer as coisas de uma maneira mais intensa e sem se preocupar muito com o que vai acontecer. As mulheres, por ter essa carga emocional muito grande de cuidado e de se preocupar em excesso, elas tendem a ser menos corajosas. E com isso, acaba congelando um pouco os seus sonhos e os seus objetivos. Saber que ela pode competir, que não é porque ela é mulher que ela precisa se colocar diminuída. O impacto sempre vem. O impacto negativo foi muito em torno do preconceito sobre a figura masculina interpretar de forma incorreta a minha profissão, onde recebia mensagens perguntando qual tipo de massagem que era, sempre levando para a conotação
sexual. Foi bem desafiador essa parte e também com preconceito. E às vezes eu não divulgava o meu espaço com uma foto minha. Era um banner escrito Marina Cruz. E já houve situação da pessoa bater no portão: oi, por favor, eu gostaria de falar com a Marina. E quando eu me apresentei: ah, tá, muito obrigada. Então isso incomoda. E é um lugar que aos poucos eu estou conquistando. Porque eu acredito muito que não é a cor da pele que vai me impedir de chegar onde eu quero. E eu sei aonde eu posso estar, aonde eu posso chegar. O meu propósito de vida é ajudar pessoas. Quantas pessoas eu posso impactar? E eu comecei a empreender, com o Grupo Rinodê no ano de 2015. Então, há 8 anos, eu me transformei nessa empreendedora poderosa, porque é assim que eu me sinto. Dentro dessa empresa tem um programa Pérolas, que é só para a mulher. É onde a mulher é acolhida, onde a gente fala de, é uma palavra difícil, para mim, sororidade, onde essas mulheres são acolhidas e elas são transformadas. Torne-se uma mulher empoderada para empreender. Eu tinha alcançado realmente meu propósito, que era ajudar outras pessoas e ajudar outras mulheres. Quando a gente pega alguma coisa para fazer com paixão, a gente consegue chegar em esferas fenomenais. E eu acho que é isso que os homens têm medo, porque sabe que mulher, quando ela pega uma coisa para fazer, ela faz muito bem e ela consegue dar conta de muitas coisas. A gente tem essa cabeça que consegue pensar em 1000 coisas, a gente vai além. Tem que trabalhar, e quando você empreender não existe estar doente, porque se você não trabalhar você não ganha, então você tem que trabalhar cansada. E mãe é exatamente isso, Ou é, ou vai. Quando a gente consegue pegar essa força, tomar o nosso lugar de mulher, que a gente consegue e que tanto na sociedade as pessoas falam que a gente não consegue, a gente consegue fazer coisas fenomenais. Mulher é foda. Olha, essa pergunta sobre empreender sendo mulher já é uma pergunta bem sensível, Porque é quase como se fosse mais complicado por ser mulher e empreender. Eu tenho 2 setores que eu empreendo que são praticamente de domínio masculino. Tanto a comida japonesa quanto o rock and roll, temos representantes do rock and roll no feminino? Sim, mas a grande maioria é masculina. Então, quando você entra com o trabalho, você é mulher e você vai lá, você vai liderar uma banda que tem vários homens. A gente encontra dificuldade por ser mulher, porque é quase como se todo mundo que estiver falando sobre aquilo, eles têm razão em grupo e você sozinha, mesmo com a intuição, com a criatividade, com a ideia, precisa brigar por esse espaço. Como contra fatos não há argumentos, por muitas vezes eles ficam no argumentos e eu apresento os fatos e aí a gente consegue avançar. Dentro da comida japonesa é a mesma coisa, onde o sushi man, não existe exatamente sushi woman. Esse trabalho do sushi man era dado aos homens porque os homens iam servir os samurais. Porque tinham lá a história da recepção, ali tinham os saquês, ali tinham as geishas. Então as mulheres, elas não poderiam estar nesses ambientes. Colocou-se que a mulher não era a mulher que podia fazer o sashimi ou o sushi. Que aqui não tem muito isso, na verdade. Só tem um pouco de estranhamento. Isso já mudou. Quando eu comecei, era um pouquinho mais fechado. Meu maior medo era de não conseguir. Mas acredito que se eu estou aqui agora contribuindo para este documentário, é porque já tem muita coisa acontecendo. Vou ajudar outras mulheres, então estou seguindo. Às vezes acontece sim, da gente, eu vou desistir, porque não tem ali um apoio maior. Eu costumo dizer para as minhas clientes no meu trabalho com a Saturno Cristais que ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos aqui para se ajudar. Então, meu maior medo talvez seja esse mesmo, de não conseguir, mas seguimos aqui, na resistência. Olha, eu acho que a gente tem medo de tudo quando a gente começa, porque é um universo que a gente não conhece, a gente não sabe se o nosso trabalho é bom o suficiente. Então era uma coisa que era como se eu não tivesse muita escolha. Eu poderia estar no CLT, mas ainda com aquela vontade de viver algo diferente.
Ou eu poderia falar assim, e se eu viver algo diferente, quebrar a cara, mas pelo menos lá na frente, eu vou ter feito, eu vou ter tentado. Se eu não tentar, eu vou ficar com o e se na cabeça. Se você tem um apoio, é mais fácil ir com o medo. Eu percebi isso quando eu montei a agência e hoje eu penso que eu consigo fazer isso para o mundo, né? Porque fizeram para mim também, de me fortalecer. Participar de um grupo, eu acho que é uma boa forma de você se fortalecer e ir com medo mesmo. Muito medo. Uma mulher jovem, pré-adolescente, sem um pai, sem uma mãe, sou filha de negra, com um homem branco, eu sofri muitos preconceitos. Então, sempre existiu medo de onde ir, com quem sair, em quem confiar. Eu sofri, além de preconceitos, outros tipos, assédio sexual, violência moral, psicológica. Então eu tinha muito medo, não é? Não era só o medo do futuro, o medo do que podia me acontecer, mas era medo constante, por segurança, inclusive. A questão do medo. O medo, ele existiu sim. Eu transformei ele num desafio, porque quando o medo aparecia, junto com ele vinham pessoas falando que eu não ia conseguir. E isso era um combustível para mim, sempre foi. Então a pessoa falava, você não vai conseguir tirar sua habilitação. Não vou? Vamos ver se eu não vou conseguir. Então eu transformava o medo em combustível para eu ir atrás daquilo que eu queria. E empreender foi assim. Foi um misto de insegurança, medo, mas eu só não desisti porque eu acreditava em mim. Você tem que ter medo e você, ao mesmo tempo, você não pode ter medo. O medo diminui os riscos de erro lá na frente. Mas se você tiver medo, você não faz nada. E você tem que arriscar e focar num plano A. Eu sempre gasto energia no plano A. Eu nunca acredito num plano B. Se eu não acreditar no meu projeto, você não pode ter plano A, B, C. É o A. Você muda a rota, mas você mantém no plano A. Eu acho que o início é falar sobre. A mulher, ela se vê nesse lugar, ela fazer essa compreensão de que ela está nessa posição de sobrecarga e levantar a mão e pedir ajuda, porque às vezes as mulheres entendem que são autossuficientes e não querem buscar essa rede de apoio. Então, acho que isso pode ser iniciado para quem tem parceiros e companheiros, por exemplo, com a divisão de tarefas dentro de casa. Se a gente pudesse citar um exemplo aqui, quando a gente tem um almoço de domingo, quem é que faz o almoço? Quem é que vai lavar aquela louça? Quem não tem aí um marido, que é mãe solo, que possa também ter uma rede de apoio com a família, com os amigos, de dar aquele vale-folga para essa mulher, que muitas vezes está sobrecarregada e às vezes não se vê nesse espaço de sobrecarga. Explode muitas vezes e não se vê ilhada de rede de apoio. Quando eu decidi empreender, minha mãe me apoiou, meu pai também. Só que ficava aquela questão, você não vai ter um registro na carteira? Era dia após dia lutando contra isso. Aí, finalmente, eles entenderam. Então, hoje em dia, eles falam assim, minha filha é uma doutora. E quando eu comecei, foi um susto até para mim. Eu falei, nossa, eu sou capaz mesmo. Olha que loucura, né? A gente vai empreender sem ter uma referência muitas vezes, como foi o meu caso. Não tinha alguém para me apoiar, para me ensinar, para me alertar. Mas, na verdade, o empreender, ele desenvolve tantas habilidades que te prepara melhor para oportunidades diversas que vêm para o mundo, do que fazer um trabalho cotidiano que pode não te preparar para uma crise, né, financeira, política. Então, assim, a rede de apoio, muitas vezes, é o que salva. O que salva nosso psicológico, o que salva nosso sonho, o que salva nosso desejo. Então, eu acredito muito na rede de apoio, muito no resultado que vem dessa união. Além dos desafios normais de empreender em si, eu tive que convencer algumas pessoas. Papai, mamãe, né, que são os primeiros, os que me formaram, né? Ao mesmo tempo, eu ouvi o que foi dito, mas desde cedo eu já tinha esse fogo por empreender.
Tenho muito orgulho da ONG Sou Animal, por exemplo. Há 11 anos, um trabalho voluntário. Quem está junto sabe como é. Quem não está junto, quem já veio, já achou que devia ser de um jeito, já achou que devia ser de outro jeito, já não está nem perto. E o negócio continua funcionando. Mantive a firmeza, o foco, a direção. Porque o mundo te convida para sair fora do trilho. E por muitas vezes é preciso se manter na dificuldade para poder estabelecer, cunhar, enraizar, para que depois venham os frutos. Desafiador. O apoio familiar, assim, então foi a minha mãe e a tia Wanda. Elas acreditaram em mim, acreditaram no que eu estava buscando para o mercado de extrema. As oportunidades, às vezes, ela não bate na sua porta, você tem que ir buscar, você tem que bater na porta de terceiros, né? E assim, apoio, você não tem de ninguém, é a sua família e você. O apoio, assim, hoje das minhas filhas é fundamental, né? Agradeço muito a Deus e a elas por sempre acreditar. Eu não tive apoio da família. Eles achavam que era uma grande loucura o que eu estava fazendo. Eles vêm de um formato que a gente tem que acordar às 6 horas da manhã, bater o cartão às 8 e às 18 você vai embora. Eles ainda não conseguem entender o meu trabalho, entender como o meu trabalho funciona, que eu consigo atingir um público aí online. Mas o meu irmão é uma pessoa que me apoia bastante, porque ele já entende muito bem isso. Em alguns momentos me deixou sim para baixo, porque é muito importante, né, o apoio da família. Como a minha família é uma família religiosa, eu sou bastante incompreendida, mas eu sigo aqui firme e forte, ajudando outras pessoas. Queria agradecer muito a minha rede de apoio, que é minha sogra, meu sogro, ajuda muita gente, né, até cuidar das crianças, porque eu falo que se não fosse o apoio que a minha sogra dá, talvez a gente já tinha desistido, que é muito difícil empreender com criança, 2 crianças pequenas. Queria agradecer meus pais, porque eu sinto que a minha fortaleza, vem deles, né, da educação que eles deram para mim, essa autoestima também, que é difícil, né? Se for falar nisso, algumas pessoas, inclusive da família, sempre me acharam que eu era louca. Louca porque eu empreendia, né? Esse apoio familiar não veio de família de sangue. Um primo, uma prima que ajudou, eu não posso dizer que é uma família, são parentes. Porque família é aquela pessoa onde você tem a base, a estrutura mesmo. Hoje, como psicóloga e como empreendedora, eu falo isso para as pessoas, que é preciso ter uma base e se você não teve, construa uma. Você tem que ter essa rede de apoio. Então, às vezes a sua família, assim, onde eu estou com algumas pessoas, com algumas mulheres que estão lutando, se esforçando diariamente, falando da importância da fé em Deus primeiramente e não desistem, acreditam nos seus objetivos, nos seus sonhos, têm um propósito para continuar. Meu nome é Silmara, sou professora há 30 anos no município, mas o grupo de mulheres empreendedoras, ele surgiu de uma necessidade dentro de casa. Eu já há 5 anos que eu não consumo glúten. Eu já fazia minhas coisas, meus pães, porque é difícil de encontrar aqui ou na região coisas frescas para você consumir. A gente viu um evento de mulheres em Bragança e o povo estava lá expondo seus produtos. Eu falei, Extrema, tem muitas mulheres que também têm o mesmo perfil e a gente tem muitos espaços aqui, a gente também pode fazer. Onde? Como que vamos fazer? Surgiu um novo salão aqui, o Puro Glamour. E eu conversando com o proprietário, descobri que ele foi meu aluno. E ele é maravilhoso, né? Então ele cedeu o espaço pra gente e a gente começou a fazer feirinhas. Aumentaram as meninas e a gente nisso então o espaço tá ficando pequeno, para onde a gente vai? Vamos conversar com a Radix. Ele falou assim, pode fazer aqui, né? Depois nós fomos para a Praça Itália. E assim a gente continuou esse processo de fazer feirinhas.
E a ideia principal do grupo é exatamente trabalhar essa questão do uma auxiliar a outra. Nas vendas, na publicidade, a gente faz um café, a gente fala que é o café e prosa, que troca experiência, não fica só comercial, né? Mas fica pessoal também. Eu mesma, eu não vendo nada, eu não comercializo nada, porque eu sou professora, eu trabalho como professora, mas eu amo ajudá-las. E assim, você vê que através de um gesto simples, que você abrir a porta e você juntar, né, ali as pessoas para fazer o bem, né, é uma coisa tão simples. O nosso maior propósito não é passar em vão, não é conquistar o seu somente, é você auxiliar, é você ajudar. Então, se você não tem essa missão de auxiliar o outro, de cumprir essa missão, que é a nossa missão de amor mesmo pelo próximo, que é o mandamento principal que foi deixado por nós, por Cristo, a gente está aqui em vão. Então, a nossa vida se tornaria vazia. Meu nome é Jéssica. Primeiro eu mudei para Cambuí em 2016. E aí vim para Extrema em 2017 para empreender. Hoje eu tenho 4 franquias de escola de idiomas, né, o CNA. E também sou voluntária na Associação Comercial de Extrema, onde eu estou representando aqui, né, a CX Mulher hoje. A diretoria da associação era composta, a grande maioria, por homens. E aí quando eu e a Andréia Carvalho entramos na diretoria, né, a gente falou assim, por que não ajudar as mulheres? Então a gente criou esse braço, não existe uma diretoria diferente, nada disso, são a mesma diretoria, mas a gente criou esse braço que hoje a Andréia voltou para a Extrema para auxiliar também e hoje quem está à frente junto comigo é a Hélida. Eu sou a Hélida, Hélida Lima, né? Muitos já me conhecem com esse nome. Eu sou filha da terra de Extrema, eu sou nascida e criada aqui, eu sou social media. Eu tenho um escritório, né? A gente trabalha com internet. Eu focava muito no público feminino, por mulheres que queiram crescer nas suas carreiras, ter os seus negócios e fazer disso fonte de renda, desde aquela mulher lá que faz o bolo de pote e sai vender na rua, até uma médica, uma advogada. Era a minha intenção atender essas mulheres. De encontro com esse meu desejo, surgiu a CX Mulher. Quando foi no começo desse ano, eu falei pra Jéssica, Jéssica, vamos retomar? Tem muita mulher que teve filho, que tá aí perdida do mercado de trabalho, que tá fazendo um pequeno empreendimento. Vamos se juntar de novo? Voltamos com a CX Mulher, com o Empodera, que foi um evento, assim, acho que ali nasceu um desejo de ajudar ainda mais as mulheres. Esse suporte que a gente oferece é através de um grupo de WhatsApp que a gente tem hoje, com 380 mulheres lá dentro. E aí, através desse grupo, a gente faz a divulgação de palestras, cursos. Então, o Sebrae, Sicredi, Sicobi, as entidades bancárias têm um apoio muito grande que eles trazem pra gente. Há um tempo atrás a gente fez o curso de vitrinismo, participaram 20 mulheres ali do curso. A gente trouxe também uma palestra do Seja Vendedor Foda, com o Anderson Martins. Hoje o CX Mulher, ele traz essa ponte, né, de palestras, cursos. Pra mim, hoje, a CX Mulher, ela é a minha menina dos olhos. Quem começa um negócio porque quer ter sucesso, né? Porque quer crescer e às vezes só quer fugir de algum lugar. E a CX Mulher me mostrou muito isso, do fugir de algum lugar. Ali dentro da CX Mulher eu conheci mulheres inacreditáveis. Eu não vou citar nomes para não ser injusta, mas eu tô vendo ali algumas carinhas ali, estão se especializando e estão crescendo e mandam mensagem assim para mim: ai, eu fechei um contrato, ai, aquilo deu certo. Eu me sinto especial, porque eu me sinto a fada madrinha, sabe? Tipo, vai dar certo. E às vezes eu falo para elas: vai, tem coragem. Mas é para mim que eu tô falando também. Eu, Jéssica, acredito que o meu propósito hoje é realmente o desenvolvimento das pessoas, desde a minha escola até dentro da associação comercial.
estamos vindo aí de uma geração de mulheres em que eram completamente dependentes de homens, financeiramente e emocionalmente. Então, se eu levar para trás, para os meus ancestrais, para minha família, eu tenho aí uma avó que era dependente financeiramente do meu avô. O trabalho dela era apenas, exclusivamente, cuidar dos filhos, dos meus tios e da casa. Venho aí de uma mãe que já mudou um pouco essa perspectiva. Ela passava por uma dupla jornada de trabalho, onde ela trabalhava fora, porém ela também era uma mulher completamente dependente financeiramente do meu pai, embora ela trabalhasse fora. Então é imprescindível nós estarmos com esse grito mesmo, né, da independência financeira, não depender mesmo de homem, de marido. Até a minha história, eu segui copiando aí a minha avó, a minha mãe. Quando eu saí deste relacionamento abusivo em 2018, eu me vi uma pessoa também dependente financeiramente e emocionalmente de uma pessoa. Então eu entendi que eu segui aí por 3 gerações copiando histórias. E provavelmente antes dessas 3, todas as mulheres faziam do mesmo jeito. E qual que é o intuito ali do grupo? Vender entre a gente, né, fazer negócio entre as mulheres, trazer capacitação, porque a gente também acredita que para uma mulher ter independência financeira, ela precisa se capacitar, se preparar para estar aí gerando empregos e estar no mercado de trabalho e empreender de verdade. E estando ali, capacitando, dando apoio, aporte para essas mulheres, elas podem muitas vezes se livrar de uma situação de uma violência doméstica. Que a gente sabe que o maior motivo das mulheres não saírem desses relacionamentos, muitas vezes a dependência financeira de não ter para onde ir, não ter um emprego, não ter uma renda própria e não saber o que fazer. Então, o nosso objetivo é educar para que essas mulheres empreendam e vão para a rua e vão ser donas do seu próprio negócio. Tem aquelas crenças limitantes, a mulher tem que casar, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Não, a mulher, esposa não é profissão. A mulher, ela tem que conquistar o seu espaço, ela tem que buscar, ela tem que se valorizar, ela tem que mostrar para o mundo que ela é importante para o mundo e não se anular. Essa semana mesmo, eu estava conversando com a Roberta, ela tem uma amiga lá na faculdade. A menina tem 20 anos, a mulher era casada por 20 anos, o marido se separou dela agora. Ela não trabalhou, ela não tem uma profissão, o marido que provia tudo, ela saiu sem nada do casamento, sem simplesmente foi a mãe dos filhos e pronto, e o marido resolveu encerrar o ciclo e acabou. Então eu falo, a gente tem que buscar a nossa independência emocional, a nossa independência financeira, para que amanhã ou depois, se você precisa ir embora, não mude nada na sua vida. Eu tive 2 separações e não mudou nada na minha vida, entendeu? Então assim, não deu certo, você não vai ficar num casamento infeliz, você não é obrigada, você cria seus filhos super bem. Só que você tem que ter essa segurança emocional e financeira para isso. Então você não pode se anular. Eu acho que a pergunta que fica é quem cuida de quem cuida? Como que a gente trabalha esse machismo, esse patriarcado? A mulher, ela buscar esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio financeiro e a organização da vida familiar dela. Vai ter momentos que a gente vai deitar e falar, cara, não vou fazer mais isso, vou voltar para o CLT. Não, o momento de loucura passa, daqui 5 minutos, e a gente, não, vou continuar persistindo e fazendo as mesmas coisas todos os dias. Faça um planejamento, faça conexão, que isso é muito importante, te abre muitas portas. Para você que está aí com o papel, porque eu sei que você faz isso, amiga. Eu sei que você tem um caderninho, que você deita na cama e fica pensando, mas e se eu começasse um negócio, amiga? Para com esse.
O sonho, ele só passa a ser realizado quando ele sai desse papel. E sempre honestidade, trabalhar com muita humildade, respeitar o seu cliente. Vão existir pessoas para te desmotivar, para dizer que tá todo mundo fazendo a mesma coisa que você, mas você é um ser humano único e que pode sim fazer todas as coisas que você quiser fazer. Só basta ter coragem e acreditar que você pode, que você é capaz. Não é fácil, mas é possível. Elas precisam ouvir mais o coração, ouvir mais a intuição. Que você não tenha medo. Ou se tiver medo, como eu ouvi a vida inteira, vai com medo mesmo. Só você pegar o medo, pôr no bolso e vai. Aprende o seu valor, a se respeitar, a estar com alguém que te respeita acima de tudo. Você ter coragem, ter fé e ter gratidão. As coisas vão acontecer. Que nós vivemos nesse universo doido e a gente se perde da gente mesma. Você acaba se esquecendo de você. A maior dica é, você está bem com você. Então, quem sou eu? É preciso ter fé. Fé em Deus e em si mesmo. Não perca o foco. Empreender é maravilhoso. Você vai surtar? Claro que você vai surtar, eu surto. Nossa. Não perca a força. Se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber. E sempre dá o nosso melhor. Não perca a fé. Vai dar certo. Já deu certo. Você não pode ficar estagnado, você não pode ficar naquilo. Todos os dias você tem que estar em movimento. Porque se você parar, você vai ficar no passado. Histórias tristes, todas nós tivemos. Dificuldades na nossa vida? Sim. Mas aí nós temos duas escolhas. Ou eu me rendo às minhas dificuldades e eu olho para elas e eu fico coitadinha de mim, ou tenho as minhas dificuldades, eu tenho todas essas barreiras e eu arregaço as mangas. E agora? Vamos fazer o quê para mudar isso aqui? Tenham mais coragem, né? E acreditem em si mesmas, porque a gente às vezes nasce e cresce num ambiente de desencorajamento. Então, quando você começa a acreditar em si mesma, consegue olhar novas perspectivas. A gente nunca pode começar uma coisa pela metade. A gente tem que acreditar que vai dar certo, que é ótimo, o meu produto é o melhor e vai embora. Comece vendendo para as amigas, para a família, para o vizinho, para o papagaio, para o periquito, mas não deixa de realizar seu sonho. E se você fizer com amor o que você gosta, não tem como dar errado. Mulherada, acredite em você, que você pode e deve. Vai. Boa sorte, mulher. Tamo junto. Que este documentário seja um manifesto pela igualdade, pela valorização do potencial que cada mulher traz contigo. Que a força da mulher seja celebrado aqui. Um novo ciclo se inicia. Eu olho pra ela. Vamos começar já? Parece criança, né? É só eu falar? Sim. Tenho 4... Peraí, gente. É feio falar com a mão. Meu coração parece que vai sair pela boca, eu tô muito nervosa. Ainda tem que ser de primeira, porque se voltar não fica bom. Me perdi. Qual que era a pergunta? Vamos voltar, volta. Os mecanismos... Buguei. Mas eu tô nervosa. Repete a pergunta? Então vamos voltar de novo. Essa risadinha estridente, que dó. Não gaguejei muito falando? As mulheres não... Nossa, eu não vou rir mais. Ai, meu Deus! Já vou chorar de novo. Se for deixar falar, tem quantos dias? Porque eu falo pra caramba, mas a gente corta. Falei muito, né? Começa a falar, vai embora, né? Ninguém chorou, olha. Ai, gente. Que vergonha. Nada valerá de nada sem antes se
tirar sua queda calada. Lamento, somente lamento, por mais um comentário vago. Onde está seu orgulho, rapaz? Deixado de lado, nada a fazer. E é esperar que assim seja o despertar em seu olhar. A pureza de ser, a pureza de ser, ou a irrelevância do ter. Que seja o amanhecer que um outro alguém